Olá, meus queridos e amados amigos! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito interessante e bíblico, né? Para variar. E eu gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de dar um like, tá? Não se esqueçam de dar um like, se inscrever se vocês gostarem e compartilhar, e não se esqueçam de colocar no sininho todas, tá? E roda a vinheta! Bom, meus amados irmãos, o que acontece depois da morte? Existe vida além daqui? O que vocês acham? O que acontece? Bom, primeiro eu gostaria de falar para vocês assim, graça e paz. Deus esteja abençoando vocês, tá? E o assunto é um assunto assim que chama a atenção, né, sobre a morte, né? Hoje eu quero falar com algo que todos nós, em algum momento, pensamos. O que acontece depois da morte? Será que tudo acaba aqui? Ou existe algo além? A Bíblia nos mostra que a morte não é o fim, tá? Então, nós temos que pensar sobre isso, né? Explicando para vocês, quando uma pessoa morre, a Bíblia ensina que o corpo volta ao pó da terra, mas a alma continua viva e consciente. É o que explica a palavra do Senhor. A palavra diz que o espírito, nosso espírito, volta para Deus e a alma segue consciente, aguardando a eternidade, tá? E o corpo, né, volta para o pó. Jesus falou do paraíso, Jesus falou da ressurreição, Jesus falou da vida eterna, tá? E ele mesmo venceu a morte. Vocês sabem, né, que ele venceu a morte. A nossa esperança não está neste mundo, não está, mas em Cristo. Glórias a Deus por isso, né? Bom, relembrando aqui, Jesus disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos mostra que existe vida após a morte e que existe esperança para quem crê, porque ele disse hoje estarás comigo no paraíso, né? Tem essa passagem na palavra sagrada do Senhor. Enquanto o outro ladrão estava zombando dele, ele deu essa resposta ao ladrão, que disse para ele, né, para se lembrar dele, né? Se você tem medo da morte, saiba que Jesus venceu a morte quando ele morreu na cruz do Calvário, tá? E ele oferece vida eterna a todos que creem. Jesus Cristo de Nazaré, ele ficou 3 dias morto, e ao terceiro dia o Senhor Deus o ressuscitou, tá? Se hoje você sentiu paz ao ouvir esta palavra, isto é, Deus falando com você, fale com ele, fale do seu jeito, ele te ouve. Céu e inferno. Escolha, isso é uma escolha, o caminho largo e o estreito, tá? O caminho largo leva para o inferno e o caminho estreito leva para o céu. Então você tem que escolher, tá? Bom, então, meus amados, hoje eu quero falar com você com muito amor, mas também com muita verdade. Nós temos que falar a verdade que está na Bíblia. A Bíblia fala sobre o céu, mas também fala sobre o inferno. E fala sobre escolha. Você tem que escolher se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno. Deus nos dá o livre arbítrio, né? O caminho largo, estreito. Você tem que escolher entre eles. Jesus disse que o caminho largo leva à perdição. O próprio Jesus disse. E o caminho estreito leva à vida com Deus, a vida com Jesus para o céu. Deus quer que todos sejam salvos, mas ele respeita o livre-arbítrio, tá? Ele chama, mas não obriga, tá? Ele escolhe também, mas ele chama e não obriga. Você pode até ser escolhido, mas de repente você pode resolver não querer
ou você pode se desviar, tá? A justiça humana, ela não salva. A Bíblia diz que a nossa justiça é como o trapo de imundície, tá? O trapo de imundície seria como quando a mulher está naqueles dias. Ou seja, ninguém se salva por mérito próprio, é pela graça, mediante a fé. Está escrito em Efésios, capítulo 2, capítulo 1, né? Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, né? O pecado e a consequência do pecado. A gente sabe que quando você peca, você está transgredindo a lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. E uma vida entregue ao pecado, sem arrependimento, leva à separação eterna. Deus é muito justo e correto na sua palavra. O inferno é real, a eternidade é real, mas o céu também é real, né? E isso é muito importante. Há esperança para nós. Eu sei que o mundo hoje está muito atribulado, mas há esperança. Existe o céu. Glórias a Deus por isso, né? Então, eu estou te convidando você a refletir. Deus te dá hoje uma escolha: vida ou morte, céu ou perdição. O que você prefere? Pensa bem. É uma pergunta muito importante. Nós precisamos pensar, refletir, porque o mundo está muito assim, sabe? Se você sente que precisa mudar de caminho, Deus está te chamando. Preste atenção. Deus está falando com você agora. Não endureça o coração, tá? E é melhor você escolher o caminho de Cristo do que o caminho. Escolha o caminho estreito, mas a escolha é sua. A gente fala, como amigo, a gente fala como amigo, irmão, mas a decisão é somente sua, né? Como ter certeza da salvação hoje? É uma coisa bem íntima, né? A salvação é individual, depende de cada um, de cada pensamento, né? Talvez você esteja se perguntando: como eu posso ter certeza da salvação, da minha salvação, né? A resposta está em Jesus, o nosso Redentor, que vive, está ressurreto. Ele foi ressuscitado por Deus em corpo glorificado, imortal, incorruptível. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, né? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele pagou o preço que era nosso lá na cruz. Só que ele ressuscitou, tá? Está em corpo glorificado. A salvação não é religião, tá? A religião não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo, que morreu por você. A salvação não é religião. Você tem que ter um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo. Você tem que ler as escrituras sagradas. E tudo isso que eu estou falando está escrito aqui, tá? Quem está escrito, quem está em Cristo é nova criatura, tá? Não é perfeição, é transformação, tá? Você realmente é transformado quando você aceita Jesus Cristo de Nazaré. É arrependimento de verdade aqui no seu coração. É o desejo de obedecer a Deus. A santidade é caminhar com Deus. A santidade, o que é? Santo significa separado para Deus. Você se separa do mundo para andar com Cristo. Não que você vai deixar de fazer as coisas como estudar, como trabalhar, não é isso, tá? Mas você procura se santificar cada dia conforme a palavra de Deus, né? Eu quero hoje pedir para você, né, se você deseja entregar sua vida a Jesus, repita essa oração comigo. Se você quiser, claro, eu vou orar com você agora, tá, meus amados? Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Repita comigo. Eu me arrependo dos meus pecados e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém? Glórias a Deus. Fez a oração comigo? Se não fez a oração, volta um pouquinho o vídeo e faz essa oração bem assim profunda, com o pensamento ligado ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, porque ela tem que ser feita de coração.
Você tem que conhecer o Senhor Jesus Cristo através da palavra, o que Ele fez por você, como Ele andou aqui na terra. Tá? Ele é o único. Se você fez essa oração com sinceridade, o céu se alegra, tá? O céu se alegra. Seja bem-vindo à família de Deus. Se você aceita Jesus Cristo, seja bem-vindo à família de Deus. Você é um cidadão dos céus. Aleluias, glórias a Deus, né? E eu quero agradecer a todos que escutou este vídeo, viu e ouviu. E eu gostaria de também agradecer se você observou essas palavras, né? E eu quero desejar a todos vocês Shalom Adonai. Amém? Glórias a Deus. Obrigada.